Hoje eu quero falar com vocês sobre algo que sempre mexe profundamente com o coração e com a razão da gente. Por que, em certas tragédias, umas pessoas sobrevivem e outras não? Vamos fazer aqui uma reflexão fundamentada à luz do Espiritismo. Para isso, eu fiz um pequeno roteiro. Essa pergunta volta a ecoar toda vez que somos confrontados com acidentes ou situações extremas. Recentemente, um caso chamou muita atenção. Um acidente aéreo, onde entre muitas vidas que se perderam, apenas uma pessoa sobreviveu. E diante disso, é natural que a pergunta venha forte dentro de nós. Por quê? Essa é uma pergunta que atravessa séculos. Desde os tempos bíblicos, o ser humano tenta entender os mistérios da vida e da morte. Será que foi sorte? Será que foi um milagre, um castigo ou uma mera coincidência? Para o olhar apressado pode parecer tudo isso, mas para quem busca compreender com mais profundidade, especialmente à luz da doutrina espírita, a resposta vai além de qualquer interpretação superficial. O Espiritismo nos ensina que a vida não é uma sucessão de acasos. Há uma ordem superior. Há leis universais em ação. Nenhuma existência está solta ou desprovida de sentido. Nenhuma existência está fora do controle de Deus. No Livro dos Espíritos, a pergunta 533, Allan Kardec questiona diretamente os espíritos superiores. Ele pergunta: por que uns homens morrem de acidentes e outros escapam estando nas mesmas condições? E a resposta é clara. É efeito da vontade de Deus. Muitas vezes tua morte está marcada e quando chega o momento, nenhum socorro pode evitar. Quando isso não está nos teus destinos, por mais grave que seja o perigo, escaparás dele. Isso significa que cada um de nós tem o seu momento certo. Há um planejamento reencarnatório, há um tempo para nascer e há um tempo para partir. E os exemplos não faltam. Em 1971, a jovem Juliana Kopec sobreviveu sozinha a uma queda de um avião na Amazônia. Foram 93 mortes. Ela, com 17 anos, passou 11 dias sozinha na floresta até ser resgatada. Em 1987, nos Estados Unidos, a pequena Cecília Sichan, com apenas 4 anos de idade, foi a única sobrevivente entre 156 pessoas em um acidente aéreo em Detroit. Agora, em junho de 2025, um caso muito próximo de nós. A queda também de um balão na Praia Grande, em Santa Catarina. Um balão de passeio com 21 pessoas sofreu um incêndio poucos minutos após a decolagem. O piloto, num ato de coragem, conseguiu descer o balão próximo ao solo e orientou as pessoas a saltarem. Mesmo assim, 8 pessoas perderam a vida e 13 sobreviveram, incluindo o próprio piloto. Por que uns conseguiram saltar e outros não? Porque alguns escaparam das chamas e outros partiram? À primeira vista parece injusto, mas o Espiritismo nos mostra que não há injustiças nas leis de Deus. Cada espírito tem um tempo certo para a sua jornada na Terra. No livro O Céu e o Inferno, Kardec dedica um capítulo inteiro às mortes coletivas e explica que certos desencarnes acontecem por motivos de ordem individual ou coletiva, com causas que podem vir de vidas anteriores, de compromissos espirituais ou de aprendizados que aquele grupo de espíritos precisa vivenciar juntos. Há também os casos em que ninguém sobrevive, como na recente tragédia da jovem que caiu dentro de uma cratera do vulcão durante uma visita turística. Ela estava apenas aproveitando um passeio, um passo em falso, e a vida e material
né? A vida material terminou. Por que ela? Porque naquele dia. Mas, uma vez a doutrina espírita nos ajuda a entender, nada acontece fora da permissão de Deus. A desencarnação acontece no instante exato em que foi programada, respeitando o livre-arbítrio do espírito, suas escolhas passadas e o plano maior de evolução. O Espiritismo nos ensina também que tragédias não são castigos, mas sim oportunidades de crescimento espiritual, tanto para os que partem quanto para aqueles que ficam. Aos que sobreviveram, seja no balão, no avião ou em qualquer situação extrema, fica uma missão renovada, uma oportunidade a reavaliar a própria vida, de buscar um propósito mais elevado, de ajudar o próximo com mais intensidade. Não é prêmio, não é castigo, é responsabilidade. E os que partiram jamais foram abandonados por Deus. Jesus mesmo nos lembra: nenhum só dos pardais cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Isso está lá na Bíblia também, em Mateus, capítulo 10, versículo 29. E também, na casa de meu Pai há muitas moradas. João, capítulo 14, versículo 2. Eles apenas retornam à pátria espiritual para onde todos nós um dia iremos. Continuam vivos, conscientes, amparados e protegidos por espíritos amigos. O Espírito Emmanuel, por meio de Chico Xavier, nos diz com carinho: se a dor te visita, é Deus te educando, é Deus te preparando, é Deus te conduzindo. E o que cabe a nós, então? Confiar. Apenas confiar. Amar mais, valorizar cada segundo que temos e entender que a separação é apenas temporária. No tempo certo, nos reencontraremos com aqueles que amamos, num lugar onde a paz e o amor são eternos. Que essa reflexão toque o seu coração com a esperança, com fé e com a certeza de que mesmo quando tudo parece incompreensível aos olhos humanos, o amor de Deus governa todas as coisas.